a limitação o economizar, a limitação se dava pelo momento. Porque nós temos só R$5. Então, o que dá para comprar? Então, não é que a gente estava pensando, vamos comprar para comer algo que dê R$5. Não, a limitação se dava pelo fato. A gente só tem R$5. Então, dava para comprar um joelho de porco, dava para comprar um refrigerante, um suco daquele de saquinho, e dava para comprar um pouquinho de pão. Era isso. Mas a limitação se dava porque só tinha R$5 na mão. Mas ele nunca olhou para esses R$5 e falou, vamos gastar só 3? Isso não tinha. Entendi. O lance é, vamos comer, a gente vai ficar bem. Então, vamos aproveitar o que tem aqui e focar em fazer mais depois. E isso foi uma das histórias que eu mais gosto, e ela tá até nos meus destaques, num videozinho que antes era GTV, agora mudou. Mas eu lembro que a gente a gente tava morando numa casa que não tinha mais luz. E isso que meu padrasto, apesar de tudo, também tinha um lado trambiqueiro, que quando cortou a primeira vez, ele foi lá e fez o gato. Aí cortou a segunda vez, botaram um negócio, ele foi lá, tirou o lacre e tal. Cara, chegou num ponto que eles foram lá e tiraram o relógio. Não tinha relógio. Aí ele foi lá e ligou no poste. Cara, era uma coisa zoada, assim. E aí nessa casa, se não me engano, foi nessa casa também, chegou num ponto de cortar a água. Porque a água é muito depois, né? Você tem que vacilar demais. E foi uma casa em que a gente não pagou aluguel também por muito tempo. E um dia a gente chegou e nossas coisas estavam jogadas na calçada, todas. E 2 baita cadeados, assim. Então, a gente vivia nessa casa. E ele e minha mãe, né? Eles são... Ele era. Minha mãe ela é cristã. Eles frequentavam a igreja evangélica e tal. E era, inclusive, uma igreja bem complicada. Que todo o pouco dinheiro que entrava... A gente dava lá, porque, né, tinha essa pegada de tem que dar tudo e tal, não sei o quê. E aí, uma vez, teve essa campanha de dar tudo e tal, e a gente tinha... Essas que aparecem na TV? Essas do dá o seu tudo, dá o seu tudo e tal. O nosso tudo era bem pouco, mas deu. Então, vendeu um sofá e vendeu uma geladeira, que era tudo que a gente tinha, e entregamos lá. Todo mundo assim, ó... todo mundo, vamos mesmo. Ninguém em casa falava, não, tá todo mundo no amor. E só que daí no dia seguinte, no outro, não tinha mais nada, tal. A gente passou uns 2 dias sem comer, naquela casa assim, tal. E meu padrasto, a gente foi na igreja naquela noite, meu padrasto foi falar com o pastor depois e falou pra ele, olha, pastor, a gente tá aqui, tá no amor, fizemos e tal, não sei o quê, mas, cara, tô passando uma baita dificuldade lá em casa, não sei o que eu faço e tal. E o pastor se tocou com a história, ficou tocado com a história e deu R$50 pro meu padrasto. E por muito tempo, inclusive, a gente fez uma piadinha de que ele era o único cara que tinha tirado dinheiro daquela igreja em vez de só colocar. E ele pegou esses R$50, sentamos então em casa, eu, minha mãe, meu irmão mais velho, depois de mim, que até o momento era só ele, e o meu padrasto, ele disse assim, ó, nós podemos pegar esses R$50 aqui, comprar comida, comer, e um abraço, ou a gente pode comprar alguns ingredientes para fazer alguma coisa, vender e fazer mais dinheiro. Sem titubear, minha mãe e eu falamos, vamos fazer. E aí ele mexia com coisa de padaria, de confeitaria e tal, a gente foi lá e comprou os ingredientes para fazer uma bala de coco, bala gelada. E então eu lembro da cena, né? As caixinhas de leite de coco, o açúcar e tal. E ele começou a fazer aquela bala tal, e fazendo lá num mármore. E essa bala de coco é uma massa que você pendura ela, assim, você põe ela assim num gancho na parede, qualquer gancho, e puxa, e põe de novo, puxa, e põe de novo, puxa, e vai fazendo isso até dar o ponto. E aí, na primeira... E todo mundo, assim, eu e minha mãe sentadas do lado, acompanhando, né? Vendo aquilo, vai virar, né? Na primeira vez que ele deu aquela puxada na bala, a massa estava errada, açucarou. Virou uma espada na mão dele. Nossa. Os R$50 estavam na mão dele, a gente não ia conseguir vender. E aquele torrão de açúcar foi o que nós comemos pelos próximos dias. Eu e meu irmão, felicíssimos, porque na nossa cabeça a gente estava jantando bala, então estava ótimo, comendo doce. E eu lembro da cena, a gente no chão, não tinha mesa, uma vela e aqueles torrões de açúcar e a gente comendo aquilo. Em nenhum momento, minha mãe virou pra ele e falou, olha o que você fez, seu merda, você fez errado, podia ter comprado. Isso foi uma coisa muito chave, sabe? Ele tinha do lado dele uma parceira. Minha mãe sempre foi muito parceira, então a briga em casa era assim, tinha uma salsicha só, a briga era come você, não, come você, não, come você. Essa era a briga. Nunca teve uma briga do tipo, por que só tem uma salsicha aqui? Sabe? Então, eu não lembro por que a gente começou a falar nisso. Era como você começou a lidar com o dinheiro depois, tudo mais verdade. Diante das dificuldades né, que você já gastou antes. Isso, porque daí, então assim, como eu aprendi nessas situações e com ele, que o lance era fazer mais, quando eu me conscientizei de que, puta, eu tinha que estar guardando, eu passei a guardar, mas sem essa ideia de, não, então eu vou segurar para poder guardar. Daí eu pensei, não, então tá, eu vou colocar dinheiro aqui, em vez de colocar, de deixar esse dinheiro, porque ele ficava na conta e eu pensava, tenho. Tá, agora eu não vai ter mais, tenho. Eu pensei, quando caiu uma bolada na conta, caiu, sei lá, atendi durante o dia e tal, não sei o que, entrou 5 pila. Entrou 5 pila, eu não vou pensar, tenho 5 pila. Falei, vou botar 3 ali no investimento,
e seguro esses 2. E aí, nesses 2, eu não me limito. Entendi. É o que dá para fazer, dá para fazer. E ter feito, na época, o curso do Bruno foi muito importante, porque eu comecei a entender sobre investimento ali. E passei por aquela fase que a gente passa de saber tudo, de querer saber de todos e fazer todos. Então, eu lembro que eu até fazia analogia da cesta. Não é, você tem que pôr os ovos em várias cestas. Então, eu investia em tudo. Era renda fixa, era renda variável, tudo dentro de fixa, tudo dentro de variável e tudo mais. E era um caos. Porque você tem que saber sobre tudo, acompanhar tudo, ver tudo e tal. Você criou um monstro, Aí perdeu o controle. E é complicado. E eu não sabia muito bem sobre tudo. Eu sabia um pouco sobre tudo, porque eu tinha que continuar estudando a minha área. Eu tinha que continuar